Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. Tema desta manhã: instrui o menino. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir é ensinar com mansidão, explicação, e vai orientando-o. E ele vai desenvolvendo e crescendo dentro dos parâmetros ordem, disciplina e sabedoria. A Bíblia relata o apóstolo Paulo falando a respeito de um jovem que desde criança já era instruído pela avó e pela mãe. E ele foi um instrumento nas mãos de Deus, e não é outra pessoa a não ser Timóteo, o filho de Paulo na fé, jovem que manejava a palavra, não tinha de que se envergonhar, e obediente à palavra de Deus e ao seu professor, o teólogo Paulo, ensinou o que era ser um obreiro que manejava a palavra com ordem, com perseverança e com obediência e disciplina, porque aprendeu. Por isso que eu sempre tenho dito que quem ensina tem que saber, que é para a pessoa se capacitar e ter êxito naquilo que ele está sendo ensinado. Então a mamãe, o papai, pega o menino, pega as crianças e levem para a igreja. Eu criei meus filhos, o Gessé e a Karina, na igreja Assembleia de Deus, ali do Limoeiro, a qual é do nosso ministério, Belém, ali juntamente com o pastor Marcelino. E ali é uma igreja onde há mais servo de Deus, desde as crianças aos adultos, na escola dominical. É muita gente. O pastor Marcelino tinha todas as classes e tem hoje ainda, que deu sequência. E aquela juventude foram tudo instruídos. Muitos não estão na igreja, mas a palavra está dentro do coração. E eles são instruídos porque foram ensinados. Entendeu? Minha filha não está na igreja, mas ela foi ensinada, tem conhecimento bíblico e é uma excelente professora de escola dominical, a ponto daquelas crianças a qual ela ensinava chorava por causa dela, porque ela tem agradabilidade e ela é formada também em professora. Não exerce essa função, é outra função. Mas foi ensinada, eu levava ela, levava o Gessé, todos para a igreja. A palavra está dentro dos seus corações, não tem o direito de dizer, meu pai não me ensinou. A minha esposa não era evangélica, mas arrumava os e eu levava. A ponto de um dia uma pessoa dizer que eu estava idolatrando meus filhos. Não, irmão. Não é idolatrar os filhos, é levar para a igreja, você se preocupar. Eu sentava com eles lá no banco, eles ficavam comigo do lado. Não tinha esse negócio de estar correndo dentro da igreja, ir para um lado e para outro. Não, eu tomava conta deles ali, entendeu? E eles foram ensinados e sabem que é a palavra de Deus, que é a verdade, que Jesus é o caminho, não tem outro caminho, o outro caminho é o caminho da perdição.
Então ensine seu filho. A salvação é individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. Mas o pai tem por obrigação de dar um ensino educativo concernente a todas as áreas para que eles cresçam e depois não venham dizer: ah, meu pai, minha mãe não me ensinou. Não, eles não têm esse direito. Então, meu filho, leve seu filho. Ah, mas dá trabalho. É trabalhando mesmo que depois vem o lucro. Quem planta, colhe. Quem planta vento, tempestade colhe. E quem planta arroz, colhe arroz. E quem planta o bem, pra si é. E quem planta o mal, pra si é. É um dizer popular verídico. Então vamos ensinar. Vamos levar os filhos para a igreja e tomar conta. Não é chegar lá, deixar eles lá, correndo dentro da igreja, e vai para lá e vai para cá, e deixar os outros tomar conta. Não. Cada pai, cada mãe é responsável, ensinando e dando ordenança para que eles tenham comportamento dentro da igreja, desde criança. É ensinado, cresce e tem maturidade, conhecimento, obediência e sabe que a Bíblia Sagrada é a bússola, regra de fé que nos ensina tudo que você quiser. A Bíblia te ensina tudo para seu bem, tudo para as crianças desenvolver e ser bênção na mão de Deus. Eu, quando garoto, minha mãe era do Brasil para Cristo e me levava. E o missionário Manuel de Melo, homem de Deus, eu nunca vi, com todo esse tempo no evangelho, eu nunca vi um homem ser usado nesse negócio de chamar lá para frente e só falar abobrinha e não acontecer nada não. Ali eu vi, entendeu? Com meus próprios olhos, Deus operar maravilha. E depois, lá na frente, eu não fiquei na igreja. Mas quando eu passava ali na Praça da Sé, que tinha aqueles irmãos cheios do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra dentro de mim, ficava remoendo, torcendo, e eu dizia entre mim mesmo para Deus: um dia eu vou ser um servo de Deus. E aconteceu. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor, pela enfermidade. Deus me curou, Jesus me curou, e eu fui liberto, e estou esse tempo todo servindo a Deus. Sou grata à minha mamãe, que me levava nos cultos, na Igreja do Brasil para Cristo, onde eu fui criado. E eu saía daí de casa, mas a Jeanette, minha esposa, nós íamos lá no grande templo, lá na Lapa. Ia lá nos cultos. E uma vez eu levei a Karina de manhã na escola dominical, e até ela era bem despertada, e o Boaz, filho do pastor, do missionário Manuel de Melo, conversou com ela, e ela ficou alegre, e ela gostava muito do Boaz, que é filho do missionário Manuel de Melo. Então, irmão, são essas coisas que nós temos que fazer. Não é deixar as crianças jogadas por aí. A mamãe sai de manhã e as crianças ficam jogadas. Não, minha irmã, você é dona do seu lar para zelar, cuidar dos seus filhos, arrumar todas as coisas e à noite levar-os para a igreja. Principalmente a escola dominical. A escola dominical é a faculdade, desde a infância até chegar à maturidade, para desenvolver, crescer e não ser anêmico, nanico, sem sabedoria, para ser induzido pelas artimanhas das heresias diabólicas que está cheio por aí. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é para ler, é para ensinar. Então, instrui o menino no caminho em que deve andar. Os pais devem comprometer-se a ensinar, a disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus. Não é arrancando a orelha,
Não é dando tapa no rosto, na cara. Não, isso não é comportamento de papai nem de mamãe. Se dá ordem, se fala, e ele tem que obedecer. Disciplina é coisa lindíssima. Quem não tem disciplina não pode sobreviver, porque é indisciplinado, morre antes do tempo. Primeiro it, a palavra hebraica para instruir significa dedicar. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus. Tá vendo? Como Ana foi lá, orou, pediu um filho, Deus deu, e ela se comprometeu, e o filho dela foi um instrumento nas mãos de Deus. Ela pagou o preço, mas foi vitoriosa. Tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível, separando-os da influência maligna deste mundo e instruindo-os nas coisas de Deus. A mesma palavra original também pode significar gostar de. Então, os pais devem, pois, motivar seus filhos a buscar a Deus e assim desfrutarem de experiências espirituais que nunca se esquecerão. Porque a fé vem no ouvir a palavra. É como disse o salmista Davi: guardei e esconder é o mesmo termo. A tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, meus queridos, a sabedoria, o ensinamento de Deus vem do lado do berço e depois leva para a igreja, cresce e depois é bênção nas mãos de Deus. Segundo item, não se desviará dele. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais nos caminhos do Senhor nunca se afastará desses caminhos. Contudo, não se trata aqui de uma garantia absoluta de que todos os filhos de pais salvos permanecem fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em meio a uma geração ímpia como a atual, em que até dentro das igrejas deparamos com infiéis, e os filhos de crentes podem ser influenciados a ponto de pecar e de ceder diante das tentações, onde Deus fala de uma apostasia tão grande que até mesmo homens justos como Noé, Daniel e Jó não preservariam seus próprios filhos e filhas. A situação, meu irmão, é caótica, é terrivelmente, porque nós estamos nos últimos dias e aparece tudo quanto é coisa, que é coisas horrendas e terríveis. Olhe, só aparece obras carnais, terrivelmente oferecida, pratos bonitos. Meu querido, eu quero fazer uma metáfora que nos cemitérios de alta categoria das pessoas riquíssimas, os túmulos são lindíssimos, bonitos por fora e por dentro podridão. Assim é o que acontece na vida das coisas mundanas. Tudo é maravilha, bonito. Depois é choro, lamentação e sofrimento. Por que eu fui fazer? Então, orai, vigiai e orai para não cair em tentação. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção
afugentará dele. Tá vendo? Ele já nasce com a estutícia ligada ao coração do menino. Mas a vara, que é a correção, afugentará dele. Você corrige, se precisar, dá um cajadinho nele e põe ele no prumo, e ele vai crescendo e vai desenvolvendo, porque uma planta recém-nascida, você pode dobrar ela para lá, dobrar para cá, mas depois que ela cresce, engrossou o tronco, não há mais possibilidade. Então o tempo é agora que eu, você e nós temos que ensinar. Eu não tenho mais filho criança, já são tudo adultos, já são casados, já são pais de filhos, mas eles foram ensinados. Não vai dizer, meu pai não me ensinou. Ensinei. Sabe o que é tudo da Bíblia? Não segue se não quiser. Entendeu? Sabe o que é tudo em matéria de salvação? O que é escatologia? O que é cristiologia? Tudo, sabe? Entendeu? Então foram ensinados. Não tem o direito de dizer para mim que não foi ensinado. Viu? Provérbio 13, 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho. Tá vendo? Mas o que ama a seu tempo o castiga. Depois você não corrige, aí o próprio filho diz, o culpado é você, mamãe. O culpado é você, papai, que quando eu era criança não me ensinou, agora é tarde demais. Agora a árvore já engrossou, não tem possibilidade de você jogar ela para cá, pôr uma varinha, amarrar, para ela ficar no nível certo, sem tortura, mas ainda há possibilidade, porque Jesus Cristo salva, liberta todos aqueles que estão distanciados. Se chegar a Ele e confessar e deixar, alcança a misericórdia. Não está nada perdido. Então agora você vai pagar o preço, mamãe, papai, orando, pondo a boca no pó, para que Jesus salve seus filhos, seus netos, genro, nora e assim sucessivamente, para que você possa dizer, é difícil isso aí. Eu creio que Josué só tinha ele e a mulher, porque quando ele disse, em minha casa servimos ao Senhor, então eu creio que só tinha ele e a mulher, porque, veja bem, numa família que tenha 5 pessoas, vamos supor, 3 são salvos e 2 não é, são conhecedor. Conhecer e não ser salvo, conhece para a sua própria condenação. Entendeu? Mas você orando, Deus é misericordioso, às vezes até o papai já partiu, a mamãe partiu, e lá na frente, a oração do justo tem muito em seu efeito, e você é salvo, e depois alcançará as misericórdias e vai morar no céu. Por quê? Custou caro as orações daquela mamãe, daquele servo que é seu pai orando por você. O que retém a sua vara aborrece a seu filho. As escrituras ordenam que os pais disciplinem com vara seus filhos nos seus anos formativo, na influência. Castigo físico só deve ser aplicado à criança em caso de desobediência proposital ou como desafio. A disciplina tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito para com o papai e a mamãe. Então tem que corrigir. Quando adequada, administrada pelos pais de modo sábio, amoroso e equilibrado, ela leva a criança a aprender que o mau comportamento resulta em consequência desagradável, inclusive castigo. Tal disciplina
é necessário para evitar que os filhos adotem atitudes que mais tarde os levarão à ruína e à morte. A disciplina piedosa na família trará bem. Esta é paz ao lar. Os pais devem aplicar a disciplina como amor, assim como faz nosso Pai Celestial. Ele ama, mas ele corrige. Deus não tem filho rebelde, desobediente. Não, a Bíblia é a bússola que nos direciona e para nós usarmos como regra de ordem, de fé e disciplina. É, meu querido, é a bússola, é a Bíblia para todos os salvos. Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Parte-á deste verso. Parte-á. Castiga teu filho enquanto há esperança. Os filhos devem ser disciplinados enquanto são criança, enquanto há a oportunidade de moldar suas vidas para o bem e ensinar-lhes os caminhos de Deus. Se os pais são negligentes nisso, tornam-se, em parte, culpados da ruína subsequente que atinge a vida de seus filhos. Você tem seu filho, nasce criança, deixa de qualquer maneira, não ensina e depois quer que eles tenham disciplina, ordem, decência? Não. Eles vão aprender e vai praticar aquilo que aprenderam, pôr em prática as coisas mundanas, nem sabe que Jesus Cristo salva e acredita em qualquer coisa, qualquer baboseira que vem, mas não tem nada de ensinamento sólido, firmado, doutrinário da Carta Magna de Deus. Você tem que ensinar, meu filho. Você tem que ensinar, mamãe. Ah, mas levantar cedo de domingo. Eu levantava cedo, pegava o Gessé, a Karina e ainda passava na rua e levava um monte de criança lá pro limoeiro. Eu fazia isso, entendeu? E as crianças iam, tudo lá para o limoeiro, depois voltava, entregava-nos lá e assim sucessivamente. Hoje eu já estou com bastante idade, já não posso fazer esses trabalhos, mas fica para os outros. Mas não está fazendo esse trabalho. Eu não vejo mais ninguém buscar as crianças de manhã para levar para a escola dominical. Oh, meus irmãos, precisa voltar ao marco daquilo que iniciou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa igreja, irmão. Isso é para o bem das crianças. Muitas famílias não têm filhos, não são crentes salvos, mas os filhos querem que eles vão para a igreja. Sabe para quê? Porque sabe que lá é lugar que vai aprender coisas boas e depois vai se livrar desse mundo cheio de miséria, cheio de pecado. Meu querido. Provérbios 23:14. Tu fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Tá vendo? Você castiga o filho, mas com disciplina, com ordem, vai livrar a sua alma do inferno. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Oh, meu Deus, o meu filho é uma vergonha, minha filha é uma vergonha, não. A minha filha falta vergonha, o meu filho falta vergonha. Sabe quem é culpado? Você que não ensinou, não levou para a igreja e agora acontece isso aqui, ó. É Bíblia, viu, meu querido? Olha, Provérbio 29:15. Confira. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe.
isso que acontece nas famílias, porque não teve ensino. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que na velhice não venha se desviar. A vara, a repreensão. Filhos que não são ensinados, disciplinados, refreados pelos pais, mais tarde os envergonharão e causarão sofrimentos a si mesmos. Às vezes, basta a criança simples palavras de repreensão. Noutras ocasiões, as palavras devem ser acompanhadas da vara, da correção. Em caso de castigo físico, é importante que este seja precedido de uma explicação, de modo que a criança entenda claramente o porquê do castigo e o que se refere dela. Então você deve corrigir, ensinar, explicar por que está acontecendo a correção. É para o bem dele, para que ele não venha se infiltrar e ser uma vergonha, faltar e dar tristeza, coisas horrendas, causar na vida dele, que vem entristecer a mamãe e o papai, se lamentar do seu filho, da sua filha. Sabe, o culpado é você que não ensinou. Ensina-o, se dedique, leve ele para a igreja, leve ele para a escola dominical, porque enquanto ele é pequeno, você tem a autoridade e o domínio, toda a vida vai ter com o filho. Mas quando ele cresce, já fica cheio de coisinha, mas ele aprendeu e sabe que é a realidade. Mesmo que ele não queira, mas a palavra ficou gravada dentro do coração e ela não vai sair não, viu? Ela vai ficar lá. E um dia ele vai despertar e ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endure seu coração. Dá lugar, ele opera, transforma e o ensino que você deu vai ser bênção para teu filho, para tua filha e para a tua família. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Que maravilha, oh glória! Efésios 6:1. Vós, filho, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Que maravilha! Bem-aventurado o filho, a filha, a família, cujo Deus é o Senhor da glória. Filhos, sede obedientes. Os filhos de crente devem permanecer sob orientação dos pais até se tornar membro de outra unidade familiar, através do casamento. Então, enquanto está solteiro e mesmo casado, o pai sempre é o pai e a mãe é sempre a mamãe, para aconselhar o filho, a nora, os netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, porque ele é o cabeça da família para orientar. É, meu querido, com ordem e decência. Primeiro item, as crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os papais, mediante a criação na disciplina, doutrina do Senhor. Os filhos, segundo item, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, porque são duas vezes pai o vovô. É pai do papai e é pai seu também, viu? O vovô tem maturidade e autoridade para chamar o neto e dar disciplina e ordem também. É isso mesmo. Eu tenho duas netinhas.
netinhas são bênçãos de Deus. A Sofia e a Este. A Sofia chegou para mim esses dias passados e falou para mim, a vovó da Sofia, a outra, a mãe da minha nora, ela é evangélica, salva, congrega na igreja Deus é Amor. E a Sofia vai lá no grande templo. E quando ela vê hinos, ela bate palma. E ela falou para mim, vovô, Jesus é grande, vovô. Ô, vovô, Jesus é grande, vovô. Eu fiquei muito alegre, eu falei, é mais grande do que você pensa, minha filha. Tá vendo? Ela tem 3 aninhos, mas é a vovó leva na igreja, lá no missionário, e ela ouve a palavra e bate palma quando vê corinho. Ela gosta dos corinhos. Então tá aprendendo, viu? É assim, a vovó leva, o vovô leva. Eu quero levar a Ashley, sempre vai comigo. Outro dia nós fomos na Nação Santa, quando inaugurou, levei a Ashley, aí eu fui pregar e preguei pouco tempo, né? E depois que terminou, ela disse, vovô, só isso? Agora, ela costuma ver eu pregar 40 minutos, 50, ficou assim, vovô, só isso? Eu falei, não, filho, não é muito falar, não. Não foi, pastor Miguel? Os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais, é honrá-los na velhice, mediante os cuidados e ajuda financeira conforme a necessidade. Mas ultimamente, meus queridos irmãos, tem filhos e filhas que o papai é aposentado, eles não querem nada com nada e ainda pegam o salário do velhinho e gasta toda à toa por aí. Isso é falta de ordem. Vovô, papai, não deixa acontecer isso aí. Se torna ciclo vicioso. Concorda, pastor Miguel? É isso aí. Pastor Miguel deu sinal de positivo, que não pode. O filho tem que zelar. E é lei que os filhos têm que cuidar na velhice dos pais. Senão, vai em cana. Pastor, meu negócio é estreito. Tem muitos que não sabem as leis a seu favor. Pois eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus. Em casa eu sou aposentado, minha esposa é aposentada, mas não tem esse negócio de meus filhos tirar meu pagamento e ficar com eles, não. É meu. E quando eu empresto dinheiro para eles, eu quero o dinheiro de volta. Pastor Miguel. Não tem esse negócio, não. Graças a Deus. Então vamos em frente. Os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice mediante cuidado e ajuda financeira conforme a necessidade. Terceiro item, os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus aqui na terra e na eternidade, morada com Deus. Você quer ser feliz, meu filho? Então honre o papai. Honre o papai do céu, o papai terrestre, o vovô, a vovó que cuida de você. Amém? Vamos em frente. Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o que é promessa? É bênçãos que vai receber. Efésios 6:3. Para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Deus acrescenta até os anos dele, porque ele honrou o papai. Imagine, quem honra a Deus, honra o papai, honra a mamãe, é feliz. Aí é quando a palavra diz, feliz é a nação, feliz é o homem, feliz é a família, cujo Deus é o Senhor dos exércitos. É assim, meu querido. Olha, Deus só quer o bem para o povo, e para todos e para a igreja, desde a criancinha até o ancião, se encher de gozo, de sabedoria e viver uma vida feliz. Vem a luta, vem a batalha, mas tudo passa, tudo posso naquele que me fortalece. Efésios 6:4. E vós, pai, não provoqueis
a ira dos vossos filhos. Você tem que cuidar deles, ter amor, carinho, não é deixar de qualquer maneira não, para que o filho também não venha te odiar, dizer meu pai é um carrasco, meu pai é péssimo, é ruim, só me maltrata. Não, não é assim. Amor e carinho é com zelo, com ordem e decência. Mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Oh, glória a Jesus! É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida, conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seus empregos e profissão, trabalho na igreja ou posição social. Salmo 127:3. Leia aí, meu querido. O Salmo 127:3, eu vou ler. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Do Antigo Testamento, no Antigo Concerto, ou seja, no Antigo, na lei, uma família numerosa era tida como bênção, ao passo que o não ter filhos era tido como maldição. No Novo Testamento, no Novo Concerto, que é o Novo Testamento, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino. E não pode tê-los, não dever. Não, vamos direitinho. No Novo Concerto, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino. E não poder tê-los não deve ser tido como maldição. Veja bem, uma família grande pode tornar-se um pesadelo se não conhecerem a salvação em Cristo. Não ter filho pode ser uma bênção se a pessoa dedicar-se a sua vida e o seu tempo à causa do Senhor. Ser um missionário, a missionária junto com o seu esposo, fazer a missão, ir para o exterior e assim sucessivamente, e trabalhar na obra do Senhor. Não é maldição quem não tem filho. Não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê bastante sabedoria para todos os pais, mamãe, para administrar os bons ensinos da parte de Deus a seus filhos, a seus netos, a seu genro, a sua nora. Eles veem o comportamento e vai ver que você é diferente. Amém? O Senhor abençoa as famílias de todo o globo terrestre, dando bastante sabedoria para os pais. Amém e amém. Então, meu querido, eu vou reler o texto do tema. Instruir, eu já frisei, é ensinar, é cuidar, é zelar, é disciplinar o menino no caminho em que deve andar. E qual é o caminho? Ele próprio diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você sabe que vida é essa? É a vida eterna com ele. E até quando envelhecer velhinho, mas dentro do seu coração está a palavra guardada. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Envelhecer, não se desvie dele. Bondoso e eterno Pai, te dou graças, Senhor, por esta palavra gloriosa de instrução, de exortação, que é ensinamento, que é alertar as famílias de todo o globo terrestre
Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento glorioso que nos concedeste de estarmos aqui, transmitindo e dando esse ensino para todos os nossos papai, mamãe, criança e ouvinte da palavra de Deus. Abençoa, em nome de Jesus. Amém.